Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o programa Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Com muito prazer, estou começando com você mais um programa trazendo notícias, informações e orientações. Eu sou Patrícia Tosta, é o Saúde no Ar, chegando para ficar com você hoje falando sobre um assunto muito importante, câncer de mama, e desde já eu lhe convido a participar da nossa programação. Os nossos canais, o nosso e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br. Acesse também o nosso site, o nosso portal. Lá você encontra informações e orientações para cuidar melhor da sua saúde. É o www.portalsaudenoar.com.br. Um excelente dia para você. E no programa de hoje nós vamos bater um papo com o médico mastologista Marcos Nolasco, especialista em mastologia e que vai estar conversando aqui no Saúde no Ar sobre câncer de mama, sempre com a sua participação muito bem-vinda. Aproveite e esclareça as suas dúvidas. Câncer de mama é hoje o assunto do programa Saúde no Ar. Nós queremos chamar a sua atenção para a necessidade de prevenir o câncer de mama, fazer o diagnóstico e, mais importante, o tratamento adequado. E para falar sobre esse assunto é o nosso convidado no programa de hoje, Dr. Marcos Nolasco, médico mastologista, ex-diretor do Hospital Aristides Maltês, ele que também é responsável pela Sociedade Baiana de Mastologia na área do Nordeste, na região Nordeste. Dr. Marcos, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. E nós estamos aqui já convidando você a participar do nosso bate-papo sobre câncer de mama, já abrindo essa discussão, explicando para as pessoas, quais são as causas, por que algumas mulheres elas têm câncer de mama e outras não. Normalmente, câncer, nós não sabemos ainda as causas, Alguns cânceres nós sabemos, como por exemplo o cigarro, ele causa principal de câncer de pulmão, mas alguns cânceres não tão fáceis da gente detectar a causa, Então, por exemplo, câncer, de uma maneira geral, nós temos aí mais de 100 doenças rotuladas como câncer. Câncer de mama, ela tem uma importância muito, muito grande porque ela hoje é o câncer mais importante, mais prevalente na mulher no mundo inteiro. Pode ser nos países pobres ou nos países ricos, ele é o mais importante. Agora, existem fatores, predisposição, por exemplo, a questão genética, sim, o ritmo de vida da mulher, isso vai... Sim. A gente sabe que as mulheres que começam a menstruar muito cedo, é um fator de risco. As mulheres que menstruam até mais tarde é outro fator de risco. As mulheres que não tiveram filhos, principalmente quem não teve filho até os 35 anos de idade, é um fator de risco. Os casos familiares, você sabe que tem algumas famílias, tem 3, 4 casos de câncer de mama. Essas pacientes pertencentes a essas famílias também são famílias de risco. Então, a gente sabe que a obesidade também é fator de risco. A gente sabe que a falta de fazer alguma ginástica, a atividade física, é um fator de risco. Agora, uma outra questão também, doutor, a relação hormonal dos hormônios femininos com o câncer de mama, há uma relação direta ou nada a ver? Não, há uma relação direta, O estrógeno e a progesterona estimulam a mama como se fosse todo mês, como se fosse preparar para uma gravidez, Dos 12 aos 49 anos de idade ocorre isso normalmente. Isso é sempre um aumento e depois diminui, volta a um outro ciclo, dá inicia-se o novo ciclo. Então, assim, na verdade, os hormônios têm a ver, sim, muito. Mas os hormônios são necessários também para outras coisas. Eles não são só vilão. Hoje nós estamos falando sobre o câncer de mama, que é muito importante. E sempre quando o assunto é câncer de mama, direcionamos mais a atenção e até as campanhas de prevenção para a mulher. Mas o câncer de mama também pode acometer o homem? Pode, mas direciona-se para a mulher porque cada 100 casos de câncer de mama, 99 é na mulher, 1 é no homem. Então, câncer de mama no homem, apesar de existir, ele não é um problema de saúde pública, enquanto que na mulher é. No homem, o câncer mais importante seria de próstata. Tem essa incidência baixa, mas que também é significativa, e tem registros de casos de câncer aqui na Bahia em relação ao homem. Sim, nós temos registros, sim. Como eu te falei, de cada 100 casos de câncer na mulher, você encontra um para homem. Então, existe, nós operamos câncer de mama em homem, inclusive... O alerta para o homem é que o homem nunca acha que vai existir, embora seja mais raro, mas se ele tiver algum caroço na mama,
ele deve procurar o mastologista. Esse caroço ele é muito comum ocorrer, por exemplo, nos 13, 14 anos, na puberdade, quando o testículo do menino começa a funcionar, que é uma coisa funcional, normal, não tem nada a ver com câncer. É a chamada pedra no peito, popularmente se considera pedra no peito. Isso ocorre normalmente, ele vai desaparecer espontaneamente. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando mais de pacientes de 50, 60 anos de idade que começa a ter um nódulo endurecido na mama que não desaparece e sem estar usando nenhuma medicação, sem nenhum outro fator de risco. Esse paciente tem que procurar o mais breve possível o mastologista. Doutor Marcos, quando falamos em câncer de mama, podemos falar em tipos? Há tipos invasivos, menos invasivos com relação ao câncer de mama? Essa talvez seja a melhor pergunta que você tenha feito. Assim, hoje, para a gente tratar um câncer de mama, a gente tem que dividir o câncer de mama em tipo de câncer de mama. Só para você ter ideia, há 10 anos atrás eu tinha um tipo de câncer que, quando ele ocorria, essas pacientes todas iam morrer. Infelizmente, apesar do tratamento ser feito, mas a possibilidade de morte era muito alta nesse grupo. Existia um tratamento hoje, um remédio específico para esse grupo, e hoje é o grupo que eu mais salvo. É o grupo que o médico mais consegue dar sobrevida, mais consegue salvar o paciente. Então, assim, câncer de mama hoje não tem só câncer de mama, são vários grupos e a função do médico, a função da medicina é como se você fosse individualizar o câncer de mama. Porque cada câncer de mama precisa de um tratamento diferente. Tem uns que precisam de químio, tem uns que precisam de rádio, tem uns que precisam de cirurgia. Quase sempre precisa de cirurgia, mas tem uns que precisam dos 3. Tem uns que precisam de medicamento específico, né? Uns anticorpos monoclonais, que é específico para determinados tipos de câncer. Então, assim, talvez a pergunta melhor, a melhor coisa que a gente tem que fazer hoje, passar para as pessoas, é que câncer de mama não é igual. Dentro do rótulo de câncer de mama, nós temos vários tipos de câncer de mama. E a função da medicina hoje, da ciência, da pesquisa, é identificar. Nós já temos 5 grandes grupos e estamos tentando identificar mais alguns. Então, a grande questão é fazer esse diagnóstico correto e a indicação também para o tratamento específico. Isso vai variar de pessoa para pessoa, do tipo de tumor. Né? Aí, por exemplo, falar, a Angelina Jolie tirou as mamas. Isso. Aquilo que ela fez só serve para ela. Ali, o gene que ela teve ali, o breast cancer positivo, BRCA1 positivo, tem menos de 0,011% da população. Então, quando a pessoa tem aquilo ali positivo, e já houve casos aqui na Bahia, inclusive antes de Angelina Jolie, a indicação, a necessidade, o tratamento é realmente tirar as mamas e colocar uma prótese mamária. Porque o índice de a possibilidade de ter câncer de mama nela ali é em torno de 95%. E a possibilidade desse câncer é alta, e esse câncer é um câncer que a gente já sabe que é muito difícil de tratar. Então, hoje, como eu te falei, a gente individualiza o tratamento de câncer de mama. Existem sempre algumas dúvidas e mitos, né? Até porque já falamos várias vezes aqui, durante a programação do Saúde no Ar, que o câncer ainda é uma doença que traz muito estigma, traz muito medo. As pessoas sequer querem falar o nome, né? Tem aquela doença, mas não se referem ao câncer diretamente. Então, há muito medo e há muito mito também em relação ao câncer. Então, por exemplo, um cisto na mama, um nódulo na mama, pode virar um câncer? São coisas diferentes. O cisto não pode virar câncer. O cisto é um nódulozinho cheio de líquido. Normalmente, quando a gente fala cisto simples, que é aquele cisto que só tem líquido no interior dele, ele não tem possibilidade de virar câncer. Já quando a gente fala nódulo é um rótulo que abrange também várias doenças. Pode ser um nódulozinho de gordura, que não vai virar nunca um câncer. Pode ser um nódulozinho fibroadenoma, que a possibilidade de virar câncer é extremamente remota, muito pouca. E você pode ter alguns outros tipos de nódulo que seja, inclusive, que possa virar câncer. Então, assim, esse é um dos mitos, realmente. As pessoas acham que qualquer caroço na mama são iguais. E não é igual. Mas, de qualquer forma, fez o exame, fez uma mamografia, uma ultrassom, se deu algum tipo de alteração, a indicação do profissional é sempre... Claro, tem que procurar, mas a paciente já pode saber que se dentro dele só tem líquido, que é cisto, ela pode procurar, mas não precisa ficar tão preocupada. Sim. E geralmente, o que é pior que cisto, que é a lesão que é benigna, que não vira câncer, ela tem a possibilidade, ela é que dá dor. Então, geralmente, a paciente sente dor e ela fica mais preocupada, mas normalmente é a que menos tem relação com câncer. Aí, então, a informação do Dr. Marcos Nolasco. Vamos falar sobre várias outras questões relacionadas à prevenção e ao tratamento do câncer de mama. Quando a cirurgia é indicada, na maior parte dos casos, tem a indicação, a retirada da mama, o pós-cirúrgico, tudo isso, nós convidamos você a ligar, perguntar, esclarecer as suas dúvidas. É para isso que estamos aqui.
Com você aqui no Saúde no Ar de hoje, falando sobre prevenção ao câncer de mama. Estamos no Outubro Rosa, convidando você a participar com a gente. E tem ouvinte na linha participando do Saúde no Ar. Olá, bom dia. Bom dia. Estamos te ouvindo, sua pergunta. Olha, eu na mama direita eu dei um nódulo, retirei esse nódulo, fiz a biópsia e é benigno. Agora apareceu um na mama esquerda, certo? Eu faço tratamento no SICAM. Então, eu gostaria de saber se corre risco de eu ter um câncer de mama, e porque os médicos ficam assim, eu peço para operar, para retirar esse nódulo logo, eles ficam só mandando fazendo ultrassom e mamografia. Então, eu queria saber se ocorre algum risco. Tivemos a primeira ouvinte falando sobre nódulo, ela também, né? Falou sobre nódulo, risco, a preocupação, e ultrassom e mamografia, a diferença desses dois exames. O ultrassom serve para as doenças mais benignas, né? São indicados mais em pacientes mais jovens. A mamografia é o exame padrão para a detecção de câncer de mama. Então, um serve para uma coisa, outro serve para outra. Inclusive, é muito comum a paciente fazer uma mamografia e ultrassom e encontrar resultados diferentes e achar que tem algum erro, porque um nódulo pode aparecer no ultrassom, se ele for um cisto, por exemplo, e não aparecer na mamografia. Ou o contrário, pode ser um câncer e aparecer na mamografia e não aparecer no ultrassom. Então, os exames são complementares, eles não são concorrentes, né? Ô Milza, bom dia. Fala um pouco da história do NASPEC, né? E o serviço que ele presta às mulheres ou à população que precisa de orientação sobre câncer de mama. Homens e mulheres, infelizmente. Homens e mulheres. Né? Inclusive homens com câncer de mama também. O NASPEC é uma instituição filantrópica que foi fundada há 43 anos atrás, né? E em 96 foi transformada de uma casa de apoio para uma unidade de cuidados paliativos. Porque entendemos já nessa época que os pacientes que chegam dos 416 municípios baianos, eles precisam mais do que uma casa de apoio. Eles precisavam também dos cuidados paliativos por não chegarem com diagnóstico precoce e já com todo o comprometimento que a doença pode causar quando já em situação de metástase, ou seja, espalhada no corpo. Então, é uma casa de apoio. Que tipo de serviço as pessoas podem obter lá do NASPEC? Bom, como em uma unidade de cuidados paliativos, nós temos uma equipe multi-interdisciplinar composta por médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais. Eles recebem apoio de massoterapia, bioenergética, enfim, yoga, tudo o que vem trazer das religiões, né? Porque uma unidade de cuidados paliativos tem que estar com o conforto completo do ser. Então, é esse tipo de apoio que nós prestamos ao paciente até a sua finalidade, terminalidade, e ao seu acompanhante, que nós tornamos cuidador. Porque nem sempre o paciente vai logo a óbito. E esse paciente, às vezes, retorna algumas vezes para casa, e a gente entendeu que transformar o parente num cuidador seria interessante para a continuidade do trabalho que a gente dá quando ele está aqui. Então, se você quer conhecer mais o NASPEC, como também você pode ter acesso a esse serviço e buscar o apoio desse grupo que está aí para apoiar familiares e também as pessoas que têm diagnóstico de câncer de mama, homens ou mulheres. A ouvinte Dete tem uma pergunta a fazer ao Saúde no Ar. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Eneide. Queria fazer uma pergunta ao médico que está aí. O exame atualmente de mamografia, o SUS está mandando que a gente repita com 2 anos. Eu fiz o meu esse ano e já vem ali avisando que daqui a 2 anos para retornar para fazer. O que é que o médico me diz sobre isso? Tá bom. Com que frequência, não é, né? Precisamos fazer o exame de mamografia. Qual a sua idade? Tá na linha ainda? Eu tô com 58. 58 anos. Olha, essa talvez seja uma das grandes perguntas, das grandes discussões que nós temos hoje no Brasil entre a Sociedade Brasileira de Mastologia, as sociedades que são filantrópicas, que não têm curso, né? E o INCA, que representa o governo federal, né? Na verdade, assim, cada um defende os seus interesses, mas há de não se perder nessa história a possibilidade de você ajudar o máximo possível de pacientes. Então, assim, o INCA hoje, se você entrar na página do INCA, você vai ficar assustado que ele manda fazer uma mamografia bianual, como a senhora falou, quer dizer, uma a cada 2 anos, dos 50 aos 69 anos de idade, apenas, tá? Entre 50 e 69 anos de idade. Ela manda fazer uma a cada 2 anos.
Isso é baseado em um trabalho canadense que foi feito durante uns 15, 20 anos, um trabalho que tem importância, sim, mas um trabalho que tem algumas falhas graves, os próprios autores já reconheceram, e alguns países estão utilizando muito esse trabalho científico como modelo, no intuito de diminuir o número de mamografias realizadas, né? Isso é importante saber, que eles estão querendo cada vez gastar menos no Ministério da Saúde, e é óbvio que esse é o interesse de quem está lá. Mas, assim, talvez esse não seja o interesse real da população. Nos países todos, nos Estados Unidos, na Holanda, nos países que têm grande tradição de mamografia, países que começaram com mamografia há mais de 70 anos atrás, esses países não têm essa recomendação como está sendo feito aqui no Brasil. Existem alguns pormenores, algumas dúvidas, mas a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que seja feita uma mamografia anual após os 40 anos de idade. O importante, então, também o autoexame, vamos falar daqui a pouco. Quanto mais cedo é feito o diagnóstico, maior a possibilidade de tratamento e cura. Temos mais 2 ouvintes na linha, queremos ouvir a sua pergunta e depois vamos ouvir aqui o Dr. Marcos Nolasco e também a Romilza Medrado do NASPEC. Olá, bom dia. Alô. Estamos te ouvindo. Alô, bom dia. Bom dia. Aqui é Nalva de Cajazeira. Ok, Nalva. Eu quis fazer uma pergunta para o doutor. Então, assim, eu tenho muitas dores na mama, eu tenho a mama muito grande, né? Hoje eu estou com 59 anos e desde jovem sempre que doeu. Mas tem 15 anos que eu fiz esterectomia e mesmo assim eu continuo sentindo dor. Às vezes eu esqueço, toco o braço assim do lado do seio, na mama esquerda ou por todo lado e sinto doer como se tivesse alguma coisa. Mas eu apalpo, já fiz exame e não deu nada. Aí eu gostaria de saber do doutor se eu deveria ser acompanhada por um mastologista. Eu gostaria para ver um diagnóstico. Por quê? Porque eu sempre tenho essas dores na mama. Obrigada pela sua participação. Mais um ouvinte, sua pergunta. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia. É Eliette do Itaigara. Eu gostaria de saber sobre Márcio Nolasco, não é isso? Isso. Após o tratamento, assim, para o câncer de mama, que a pessoa retirou a mama, quais são os locais onde ela pode reconstituir essa mama pelo SUS? Tá bom. 2 perguntas um pouco relacionadas à questão das dores e também a cirurgia que o ouvinte fez. Ela retirou a mama e depois, após a cirurgia, qual o encaminhamento? Bom, primeiro, em relação assim, vou começar pela segunda pergunta, que é um pouco mais simples. Em todos os lugares que dão tratamento de câncer de mama, obrigatoriamente, até por lei, tem necessidade de fazer a reconstrução mamária. Isso é o que está na lei. Mas o que está é que nós não temos pessoas para fazer todas essas mastectomias. Recentemente, nós estamos, a Sociedade Brasileira de Mastologia, baseado nisso, ela abriu um curso, né, em vários lugares do Brasil, mas principalmente em São Paulo, onde estou me deslocando até hoje para lá, para participar desse curso, dar esse curso, onde nós estamos fazendo turmas de mastologistas que eles sejam capazes de fazer reconstrução. Essa reconstrução seria só o que a gente chama de oncoplástica. O mastologista vai fazer a reconstrução mamária e faz, tão bem quanto o cirurgião plástico, mas apenas de câncer de mama. Não é o mastologista entrar para fazer a parte estética. Não é isso que a gente defende, não é isso que a gente quer. Isso já teve algumas reuniões no Ministério da Saúde, em Brasília, e ficou bem claro que se você pegar cirurgiões plásticos todos e colocar para fazer a reconstrução mamária, eles não dão conta, porque o número é muito pequeno, não dá. E além do mais, os cirurgiões plásticos, de uma maneira geral, preferem realizar as cirurgias estéticas. Então a cirurgia de oncoplástica, a cirurgia reconstrutora, ficou com o mastologista. Respondendo para você, você pode procurar aqui ou o Hospital Aristide Maltês, que recentemente aumentou muito a reconstrução mamária, exatamente por causa dessa oncoplástica que a gente está fazendo agora. Lá tem algumas pessoas que já fizeram esse curso, né, como a doutora Ana Cláudia Embaçaí, algumas pessoas que fizeram, que estão aptas a fazer isso aí, essa reconstrução. E o Hospital Aristide Maltês seria uma boa opção. Seria um dos melhores lugares que você pode fazer. Mas tem outros lugares também que estão fazendo. Depois volta a pergunta da ouvinte também, que falou sobre a questão da dor, por que ela sente dor. Mas antes, a Romilza também pode falar para a gente sobre esse tipo de orientação. Eu acho que essa é uma grande preocupação das mulheres. Depois que elas retiram a mama, elas vão precisar desse apoio e toda essa orientação pós-cirúrgica. Nós temos uma equipe lá no NASPEC que faz um trabalho com essas pacientes, até para que elas recorram dos próprios serviços onde elas estão realizando seus tratamentos, para ver as possibilidades. O Dr. Marcos falou com muita propriedade, não existem profissionais, cirurgiões plásticos suficientes para fazer
toda a demanda que existe, realmente não teria condições. Estou muito feliz aqui de ouvir essa notícia, muito feliz mesmo, porque não só eu acredito na capacidade técnica profissional dos mastologistas, eu sou uma paciente com câncer de mama bilateral, eu sei do que eles são capazes de realizar por nossas vidas e seria realmente a resposta que a sociedade está esperando diante da grande demanda, né? É uma coisa muito importante. Por outro lado, a mulher mutilada, ela sofre, o câncer passa a não ser o problema maior de sua vida. Porque você sabe que a mulher tem uma relação muito forte com a mama, com a maternidade, por toda uma história, por toda uma conjuntura social. Os parceiros, infelizmente, nem sempre são todos parceiros, né, nesses momentos. Então, a mulher realmente se sente excluída da sociedade, ela se sente psicologicamente, ela contrai psicologicamente um outro problema, exatamente por isso. Quando que um procedimento já legalmente constituído pode, talvez, num único ato, não sei como eles vão tecnicamente resolver, mas tirar uma mulher de uma situação de risco e retorná-la para a sociedade numa condição muito melhor. Isso seria o ideal, né? E que essas mulheres realmente precisam desse apoio, tanto clínico, depois psicológico. Por isso também a importância desses centros de apoio, o NASPEC e alguns outros também aqui em Salvador, que ao longo desse mês de outubro vamos estar trazendo para que você conheça, procure e também possa ser beneficiado. Marisete, lá no bairro de Cosme de Farias, tem uma pergunta a fazer. Olá, Marisete, sua pergunta. Alô? Olá, sua pergunta, bom dia. Márcia. Márcia, eu queria falar com o doutor, fazer o quê? A gente faz, o médico requer a mamografia, sabe? A gente corre, já tem mais de mês, providenciando até hoje, hoje e amanhã, a dificuldade imensa, é igual o preventivo. Aí como a pessoa deixa para esquecer, acho que, sei lá, aí esquece, como vai ver, já está tarde demais. Antigamente era mais fácil, hoje em dia, de uns 2 anos pra cá, minha irmã, tá péssimo a assistência, a gente, entendeu? Tá bom, Marisete. Posto, viu? Aí eu queria saber, assim, como poderia ser feito, sabe? Tá porque bom. é muito cansativo, a gente fica numa fila, quando chegar, não tem. Não só cansativo, mas também a questão do estímulo que ela faz. Passa o tempo, deixa pra lá e aí o problema só se agrava. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para o tratamento e chance de cura. É a fala da Marisete. Ela quer saber essa rede de assistência. Estamos no Outubro Rosa. Será que pelo menos nesse mês vamos ter campanhas, ações que vai facilitar mamografia? Fique atenta, você mulher, principalmente nesse mês de outubro, é possível que você encontre muitas possibilidades de fazer ou algumas possibilidades de fazer a sua mamografia. Mais uma ouvinte na linha, nós vamos falar com a Adelina, lá do Alto de Coutos. A gente pede que a Adelina volte a ligar e participar do nosso programa. Marisete, lá em Cosme de Farias, traz um problema sério, né? A rede de assistência. Há um estímulo, Outubro Rosa. Mulheres, façam seu exame de prevenção, mas onde? Pois é, e o mais triste de tudo isso, para falar com Marisete e todos os outros ouvintes, é que o número de mamógrafos no Brasil, isso feito um trabalho pela Sociedade Brasileira de Mastologia, nós fizemos esse trabalho em todo o estado, em todo o país, estado por estado, e nós pudemos comprovar que há um número de mamógrafos suficiente para fazer toda a população. E o que está acontecendo, então? A má distribuição. E a qualidade Infelizmente, também. A primeira coisa é a má distribuição. Por exemplo, você pega assim, áreas, determinadas áreas, por exemplo, na Avenida Paulista, em São Paulo, tem a maior concentração de mamógrafo do mundo. A maior concentração de mamógrafo do mundo. Na Bahia, para você ter ideia, nós temos mamógrafo aqui, acho que nas 12 cidades maiores. Nenhuma além disso. Então, assim, há uma má distribuição dos mamógrafos. E eu falo para ela, e é até extremamente ruim, eu já vi a Secretaria de Saúde Municipal falar isso, as pessoas que estão fora pensam, não é possível, mas é possível. Sobra, tem até mamógrafo ocioso, infelizmente. É uma coisa gerencial, infelizmente. Isso. Tem que ser gerencial, é a primeira coisa. O que está se falando aqui também em relação à qualidade das mamografias. Isso é outro ponto importante. A necessidade de toda uma equipe para se preparar um mamógrafo, inclusive não é a parte médica, é uma parte outra que é responsável por isso aí, que tem que dar um mamógrafo nas condições ideais de funcionamento. E às vezes também não ocorre. É outra possibilidade, é a qualidade da mamografia, que é muito deixa muito a desejar no Brasil. Olha, então, alerta o Saúde no Ar
faz esse alerta, então, a todas as autoridades de saúde que estão ouvindo, acompanhando o nosso programa, que tem como objetivo exatamente isso, colocar profissionais, pacientes, comunidade, todos nesse diálogo, nessa abertura, para que a gente possa melhorar o serviço de saúde, que é possível, tem possibilidade, a questão, muitas vezes, de gerenciamento, de recursos, seja qual for. A ideia é que a gente possa trazer para a população o cuidado e a assistência que ela merece. Marta, lá do Alto do Cabrito, tem uma pergunta a fazer. Olá, Marta, bom dia. Oi, Marta, estamos te ouvindo. Se não, a Marta, tem outro ouvinte? Alô? Bom dia, sua Bom pergunta. Dia. Eu fui uma portadora de um câncer, graças a Deus fui curada, foi câncer de mama, tem 5 anos. Eu queria fazer parte como voluntária da NASPEC, né? Isso. Se eu posso. Tá bom, Eu ótimo. sou técnica de enfermagem, aposentada, trabalhei na HGE. Inclusive, tem uma doutora que é de lá, doutora Maria das Dores, você já conhece? Vamos te responder então, querida. Obrigada. Não, outra coisa, eu queria assim, o Outubro Rosa começou. Eu gostaria que não fosse só o outubro, fosse de janeiro a dezembro rosa. Assim, que tem muitas mulheres que tá aí, que eu, graças a Deus, eu tive chance de tudo fácil para mim, mas tem gente que é difícil encontrar no SICAM, no Aristide Maltei, porque hoje eles estão querendo que já vá com o diagnóstico. É difícil conseguir o diagnóstico, para chegar lá já com o diagnóstico. Ok, Marta, entendemos aí a sua preocupação. Romilza, aí uma voluntária, parabéns, viu, Marta, por essa iniciativa. O NASPEC trabalha essencialmente com o voluntariado, e sim, doutora Maria das Dores Costa é voluntária há mais de 20 anos da instituição. E Outubro Rosa para o NASPEC é o ano inteiro, então você vai chegar no lugar certo. Porque nós não trabalhamos somente na campanha do movimento Outubro Rosa. Movimento este que o NASPEC trouxe para o estado da Bahia em 2007, em parceria com a FEMAMA, que é uma Federação Nacional de Apoio à Saúde da Mama, do qual nós fazemos parte, somos sócios fundadores, porque entendíamos já nessa época que, aliás, já tinha passado da hora de nós trazermos um movimento de conscientização e de alerta. Mas o que muito nos entristece, complementando aí um pouco a fala do doutor Marcos, se ele me permite, é que as pessoas até recebem algum diagnóstico, até podem ser encaminhadas para fazer uma mamografia. A questão é o tratamento em tempo real também. Nós estarmos com resultados de exames mamográficos, pacientes com comprometimentos graves ali, constatados, e a gente não saber para onde direcionar esses pacientes, que é uma outra grande questão que eu acho que vale a pena realmente trazer a essa discussão pública, que deve ser realmente sanada, porque a gente fazer campanha de movimentação, de conscientização, e não ter para onde encaminhar esses pacientes é muito triste. Você ter a paciente clamando misericórdia pela sua saúde e você não ter para onde encaminhar. Tivemos da paciente também, obrigada, Romilza, por essa colocação sobre a questão da dor, né? Ela falava da dor, vamos retomar. E também a fala da Marta, que é muito animadora pra gente, quando ela diz, eu fiz o tratamento, estou curada. Então, a chance de cura para o câncer de mama é real, e o doutor Marcos vai falar pra gente também sobre isso. Acima de 85% das pacientes ficam curadas, câncer de mama, só para você ter ideia. Isso varia um pouco de região a região, de estado, mas em torno de 85% no Brasil dá para você ficar curada, né? Bom, em relação à dor na mama é uma coisa que chama muita atenção, é o que mais leva no mundo inteiro a paciente ao mastologista, é dor na mama. Embora dor na mama normalmente não se traduza em câncer. É preciso ficar bem claro isso. A dor na mama normalmente não tem tradução com câncer, mas a dor na mama é uma coisa constante, né? Só para você ter ideia, das mulheres que estão menstruando, em torno de 33% dessas mulheres têm dor no período pré-menstrual. Uma coisa bastante importante que nós estamos notando, isso é um tema que me é muito peculiar, eu gosto muito disso, é que a população nossa está aumentando a idade, né? Nós estamos mudando digamos assim, a faixa etária da nossa população. Então, uma coisa constante, eu tenho pegado, ontem mesmo peguei no consultório, paciente que com uma certa idade, geralmente acima de 55, 60 anos de idade, com uma queixa de dor na mama. E ela sente muito estranho, ela fala, como que eu não menstruo e estou sentindo dor? Então, assim, é preciso ficar bem claro para as pessoas que eu sempre tive o cuidado de falar com uma pessoa, quando você tem displasia, que você tem alguma coisa na mama que vai sentir dor, você sente dor em qualquer fase do ciclo menstrual. Ela se intensifica no período pré-menstrual, mas ela pode em qualquer fase do ciclo menstrual. Isso é muito importante, inclusive após a menopausa.
O que está errado é se a paciente na pós-menopausa, quer dizer, ela deixou de menstruar e ela tem tanta dor ou dor mais intensa do que ela tinha. Aí tem algo errado. Mas ela sentir alguma dor após a menstruação é comum, pode ficar tranquilo que a senhora é normal, igual a todas as outras pacientes. Inclusive, tivemos também um ouvinte que falou da mama, né? Muito grande, quando ela tem uma mama realmente densa, que se isso pode ser uma consequência, também uma causa para o câncer. A Udelina, lá do bairro de Alto de Coutos, tem uma pergunta a fazer. Bom dia. Bom dia. Umbelina. Umbelina. Obrigada, Umbelina. Olha, eu queria saber, que eles ficaram falando que é de 40 a 59 anos. Sim. Para fazer anualmente. E quem já passou de 59, que eu já estou com 76. Como é que faz, né, Umbelina? Eu continuo fazendo anualmente minha mamografia. Mas eu não sinto nada, graças a Deus. Obrigada. As dores, diz que sempre essas dores que a gente sente às vezes na mama, como o médico acabou de dizer aí, viu? Que eu sinto, mas é pouca, tá bom? Ok, obrigada. Tá, acho que eu não fui esclarecedor. Eu vou tentar ser um pouquinho mais claro e faço o apelo que, se não entenderem, me pergunte novamente, que nós vamos tentar falar quantas vezes for necessário. A Sociedade Brasileira de Mastologia acredita que seja necessário mamografia anual para toda e qualquer mulher acima dos 40 anos de idade. Ela pode ter 100 anos de idade que ela tem que fazer a mamografia dela anual. Já para o INCA, que representa o Ministério da Saúde, o governo federal, que quem cuida da nossa saúde, quem recolhe o nosso imposto para cuidar da nossa saúde, eles têm uma verba para aplicar em mamografia. Então, como essa verba eles acham que não dá para aplicar em toda a população, eles elegeram a população que mais tem câncer de mama. Então, qual é a população, a faixa etária que mais ocorre, uma incidência maior de câncer de mama? Eles falam dos 49 aos 69 anos de idade. Então, essas pacientes que eles indicariam mamografia apenas para essa população. Devo relembrar e refrisar que a Sociedade Brasileira de Mastologia não concorda com isso. Como o Romilda aqui me lembrou, existe até uma lei federal dizendo que toda paciente acima dos 40 anos... 11.446. Exatamente. E toda paciente acima de 40 anos tem direito. Então, assim, claro que a paciente com 60, 70 anos de idade, ela tem necessidade e pode e deve fazer sua mamografia. Desde já a gente quer agradecer, já quase finalizando aqui o nosso programa, a presença da Romilza Medrado, diretora-presidente do Núcleo de Assistência para Pessoas com Câncer, UNASPEC. Deixando o telefone de contato e onde as pessoas poderão buscar mais informações. Bom, eu quero deixar registrado aqui que eu sou uma paciente que tive câncer nas duas mamas e tenho uma vida extremamente agitada, com muito trabalho, com muita luta, com muita satisfação. E eu sou a prova viva de que um diagnóstico precoce, tratamento em tempo real, realmente deixa a gente continuar a vida da gente em paz. E é essa nossa luta lá no NASPEC, que é uma instituição que acolhe pacientes dos 416 municípios baianos. Nós ficamos no fim de linha do Engenho Velho de Brotas e o nosso telefone é 3261-6415. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. E a Romilda pode voltar aqui durante Outubro Rosa para falar mais sobre o trabalho que realiza. Dr. Marcos Nolasco, muito obrigado também, médico mastologista, que também nos deu o prazer da presença aqui no programa de hoje. Obrigado a todos. No Brasil, a função principal do Outubro Rosa é passar a informação. Pode variar de país para país, mas no Brasil a função principal é essa. Então, nós estamos apenas cumprindo o nosso dever. E o Saúde no Ar de hoje fica por aqui, agradecendo a todos que fizeram o programa com a gente, a todos os ouvintes que participaram. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Saúde no Ar. Informação na dose certa.